Dados os pontos A, B, C e D, nós vamos mostrar que esses pontos são vértices de um paralelogramo. Um paralelogramo é um polígono que tem 4 lados e esses lados são paralelos 2 a 2. Então, como a gente pode fazer isso usando vetores? Bom, eu vou determinar ali cada vetor que representa os lados desse paralelogramo e mostrar que esses vetores são paralelos 2 a 2. Então, o primeiro passo é determinar as coordenadas de um vetor definido por 2 pontos, o que se chama de vetor posição. Então, vou pegar ali o vetor AB, que é definido pelos pontos A e B. A gente consegue as coordenadas desse vetor fazendo B menos A. Então, fica 5 menos 4, né? A abscissa desse vetor. Um menos 0 e 3 menos 1. Então, esse vetor AB, ele tem coordenadas 1, 1 e 2. Agora vamos para um vetor BC. Então, C menos B, a gente vai chegar nas coordenadas desse vetor. 3 menos 5, 2 menos 1 e 5 menos 3. Então, esse vetor BC, ele tem coordenadas menos 2, 1 e 2. Agora, um vetor CD. Então, a gente faz D menos C. Então, 2 menos 3. 1 menos 2 e 3 menos 5. Essas são as coordenadas do vetor CD, que representam o lado do paralelogramo. Então, a gente ficou com menos 1 e menos 2. E, finalmente, um vetor DA. Então, o vetor DA, a gente obtém ele fazendo A menos D. Então, 4 menos 2, 0 menos 1 e 1 menos 3. Então, esse vetor DA, ele tem coordenadas, né? 2, menos 1 e menos 2. O que a gente percebe agora? Que os vetores AB e CD têm suas coordenadas proporcionais, ou seja, AB é igual a menos 1 vezes CD. Ou melhor, AB dividido por CD é igual a menos 1. Isso quer dizer que as suas coordenadas são proporcionais. E ainda, os vetores aqui BC e DA também. BC é igual a menos 1 vezes o vetor DA. Ou seja, BC sobre DA é igual a menos 1. Então, eles são proporcionais. Desse modo, a gente prova que os lados dessa figura, desse polígono, são paralelos 2 a 2. Então, A, B, C, D é um paralelogramo.
Agora vamos para o item B, calcular a área desse paralelogramo. A gente também vai usar vetores. Passar um pouco aqui para cima, se precisar é só voltar o vídeo. Bom, vamos calcular a área desse paralelogramo. A área de um paralelogramo é definida pelo módulo do produto vetorial entre dois vetores que representam os lados não paralelos de um paralelogramo. Ou seja, dado um paralelogramo, se a gente tem aqui um vetor que representa esse lado e um outro vetor que representa esse lado, se a gente calcula o produto vetorial entre esses dois vetores e extrai o módulo, a gente tem a área desse paralelogramo. Então é isso que nós faremos. Como vetor U, a gente vai considerar o vetor AB. E como V, a gente vai considerar o vetor BC, que são os lados não paralelos desse paralelogramo. Então, primeiro a gente calcula o produto vetorial entre esses dois vetores, ou seja, o vetorial V. Vou usar um dispositivo prático aqui para o cálculo do produto vetorial. Então, eu pego ali as coordenadas do vetor AB, ou do vetor U, 1 e 2, e do vetor V, que é, na verdade, o vetor BC. Menos 2, 1 e 2. Agora eu repito aqui as duas primeiras colunas e calculo o produto vetorial por esse dispositivo. Uma vez o 2, que é 2, menos 2 vezes 1, que é 2, que resulta 0. Essa é a abscissa desse vetor que eu estou procurando, que é o produto vetorial entre U e V. 2 vezes o menos 2 dá menos 4. Menos 1 vez o 2. Então, aqui resulta menos 6. Essa é a ordenada do vetor. E, finalmente, 1 vez o 1 menos 1 vez o menos 2. Menos 2. Então, aqui resulta 3. Então, esse vetor, que é resultado do produto vetorial entre U e V, ele tem coordenadas 0, menos 6 e 3. Para calcular a área, eu tenho que calcular o módulo desse vetor. Então, eu tenho que calcular raiz quadrada de 0 ao quadrado mais o menos 6 ao quadrado e mais o 3 ao quadrado. Então, esse módulo resulta 0 mais 36 mais 9, que é raiz quadrada de 45. Bom, então, a área desse paralelogramo é a raiz quadrada de 45. Claro que a gente pode simplificar esse radical, né, que resulta em 3 raiz de 5. E essa é a área procurada.